Algumas taxas de crescimento e decaimento envolvem equações diferenciais de primeira ordem. Então, se nós tivermos um crescimento populacional cuja taxa de variação é proporcional à quantidade de indivíduos existentes, nós podemos modelar este problema como sendo uma equação diferencial de primeira ordem. Então, dx dt seria a taxa de crescimento, que é proporcional à quantidade de indivíduos existente. Então, dx dt é igual a k vezes x, já que eu estou transformando aqui uma proporcionalidade numa equação, e consideramos que para um instante inicial existe uma quantidade inicial de indivíduos existentes. Uma outra aplicação também está relacionada a reações químicas de primeira ordem. Uma reação cuja taxa, ou seja, a velocidade da reação é dada por dx dt, é diretamente proporcional à primeira potência de concentração de reagente X no tempo t. Um outro exemplo está associado à decomposição ou decaimento de elementos radioativos, como o urânio e o tório. Então, vamos resolver um probleminha que envolve taxa de crescimento. Aqui está o enunciado. Uma cultura tem inicialmente uma quantidade P0 de bactérias. Em t igual a 1 hora, o número de bactérias é medido como sendo 3/2 do valor inicial, P0. Se a taxa de crescimento for proporcional à quantidade de bactérias P de t presente no instante t, determine o tempo necessário para a quantidade de bactérias triplicar. Então, primeiro vamos modelar esse problema. O que o problema coloca é que, vamos colocar como condições dadas, é que a taxa de crescimento populacional no tempo é proporcional à quantidade de indivíduos existentes, ok? Ou seja, a quantidade de bactérias inicialmente existentes. Então, eu posso dizer então que dp dt é igual a uma constante k vezes p. E o problema coloca que para t igual a zero, ou seja, a quantidade de bactérias no instante zero é um certo valor P0. E para t igual a 1 hora, a quantidade de bactérias nesse instante, P de 1, é igual a 3/2 deste valor P0. O que o problema pede é o tempo necessário para a quantidade de bactérias triplicar, ou seja, ser 3 vezes o valor que tinha no início. Então vamos resolver o problema. Aqui está a nossa equação diferencial, uma equação diferencial de primeira ordem, e eu vou resolvê-la da seguinte forma. Vou rearranjar esses termos como sendo dp dt igual a k vezes p, vou reescrevê-la como dp dt menos kp igual a zero. Uma observação, veja que esta é uma equação separável. Eu posso muito bem resolvê-la como uma equação separável. Eu vou resolver pelo método dos fatores integrantes. Sugiro que você tente resolver com uma equação separável, que inclusive é mais rápido. Eu vou resolver pelo método dos fatores integrantes para nós vermos mais uma vez, mais uma aplicação deste método. Então, vou encontrar o fator integrante, μ de t, como sendo a exponencial da integral de p de t dt, que é igual a exponencial, veja que o nosso p de t é este menos k, então exponencial de integral de menos k dt, que é exponencial de menos kt. Então vou expressar o lado esquerdo da equação como sendo a derivada em relação a t do fator integrante vezes a função incógnita, que é p, igual a zero vezes o fator integrante. Então, ficamos com derivada
em relação a t do fator integrante, que é exponencial de menos kt, vezes p, igual a zero. Zero vezes o fator integrante. Vou integrar dos dois lados, integral da derivada em relação a t de exponencial de menos kt vezes p, integrar em relação a t, igual a integral de zero dt. Então, do lado esquerdo teremos exponencial de menos kt vezes p, igual a integral de zero é zero, mais a constante c. Com isso, p é igual a c dividido por exponencial de menos kt, p, como função do tempo, é igual a c, vou jogar esse exponencial para o numerador, exponencial de kt. Então veja que o crescimento populacional, com base nas informações do problema, é exponencial. Agora vamos resolver encontrar o valor pedido na questão. Para isso eu vou encontrar primeiro essa constante c, com base nos dados, nas condições iniciais do problema. Continuando, temos, veja que para t igual a zero, p de zero é igual a p0. Então, p de zero na solução geral da EDO vai ser c exponencial de k vezes zero. Então, p de zero é p0 igual, este valor é 1, igual a c. Então, a nossa constante c vale p0. Com isso, a solução particular desta equação é dada por c, que é p0, exponencial de kt. Veja que temos também que encontrar a constante k. Para isso eu vou usar a segunda condição dada no problema, que p de 1 é igual a 3 meios de p0. Então, p para t igual a 1 é igual a p0 exponencial de k vezes 1. P para t igual a 1 vale 3 meios de p0 igual a p0 exponencial de k vezes 1, que é k. Aqui eu cancelo p0 com p0, exponencial de k é igual a 3 meios. Vou tirar o logaritmo neperiano dos dois lados. Então, aplicando ln dos dois lados, teremos ln da exponencial de k igual a ln de 3 meios. ln da exponencial de k é o próprio k, propriedade dos logaritmos, k igual a ln de 3 meios. Jogando na calculadora ln de 3 meios, você vai encontrar k igual a 0,4055. Com isso, P de t será P0 exponencial de k, que é 0,4055 vezes t. Agora vamos encontrar o que o problema pede, que é tempo necessário para que P de t seja 3 vezes o valor inicial, ou seja, necessário para triplicar a quantidade de bactérias. Então o que eu quero é saber qual é o tempo t necessário para que este valor seja 3 vezes P0. Então, substituindo esses dados, teremos 3P0 igual a P0 exponencial de 0,4055t. Cancelo P0 com P0, ficarei com exponencial de 0,4055t igual a 3. Tiro novamente o ln dos dois lados, teremos ln de exponencial de
O ln do exponencial deste termo é o próprio termo que está no expoente do valor E. Então, teremos 0,4055t igual a ln de 3. Isolando t é igual a ln de 3 dividido por 0,4055. Jogando este valor na calculadora, você vai encontrar t aproximadamente igual a 2,71 horas. Então, este é o tempo necessário para a quantidade de bactérias triplicar a partir da relação de que a taxa de crescimento é proporcional à quantidade existente de bactérias. Então, veja que a taxa de crescimento é exponencial e, com base nos dados do problema, a gente tem como calcular esse tempo necessário para que isso aconteça. Bom, eu tracei um gráfico no MATLAB que mostra exatamente como ocorre essa taxa de crescimento. Então, veja, aqui eu tenho um crescimento exponencial, no eixo horizontal tem o eixo dos tempos em hora e no eixo vertical a quantidade de bactérias multiplicado por 10 elevado a 4. Isso aqui foi um valor aleatório que eu coloquei. Então, veja que inicialmente nós tivemos 1 vezes 10 elevado a 4, que seria o nosso P0, depois de aproximadamente 2,7 horas, que seria esse valor aqui no eixo horizontal, a quantidade de bactérias é 3 vezes maior. Okay? Então, aqui está o gráfico mostrando a taxa de crescimento para um valor de P0 igual a 1 vezes 10 elevado a 4 bactérias, certo? Além disso, observe o seguinte, quando K é positivo, nós temos uma taxa de crescimento, porque nós teremos uma exponencial crescente. E o K sendo negativo, nós vamos ter uma taxa de decaimento, okay? ou uma taxa de decomposição, dependendo da natureza do problema. É isso, na próxima aula iremos resolver mais um exemplo envolvendo aplicações de EDOs de primeira ordem. Obrigado e até lá.